Podemos sentar, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós estamos então celebrando a festa do batismo do Senhor. Encerramos o tempo do Natal e a partir de amanhã já é a segunda-feira da primeira semana do tempo comum. Tempo em que nós vamos meditar a vida pública de Cristo, né? O batismo de Jesus então foi como esse portal. Antes do batismo, a vida oculta de Jesus. E depois do batismo, a vida pública. É como se o pai tomasse o seu filho, que estava vivendo já segundo a vontade de Deus, salvando-nos. Lá na carpintaria de José, lá com a sua família, Jesus, nosso Salvador, mas escondido. O pai agora o toma e o coloca numa vitrine, o expõe para o mundo inteiro, porque a sua palavra, a sua mensagem e a sua pessoa são a salvação do mundo inteiro, né? O batismo então tem esse algo de revelação. A gente diz na teologia que é uma epifania, ou uma teofania. Aparecem as três pessoas da Santíssima Trindade. O Pai se revela pela voz, o Espírito Santo se revela por uma forma, um símbolo, que é a pomba, e o Filho está nas águas. Ali estão as três pessoas da Santíssima Trindade, né? E Jesus vai se batizar, como muitos outros também iam, com João. O batismo para os judeus, sobretudo os judeus antigos, quando o templo de Jerusalém ainda estava de pé, era um ritual corriqueiro. Se nós olhamos as pesquisas dos arqueólogos, né, eles diferenciavam naquela região de Jerusalém as casas dos judeus das casas dos pagãos, justamente porque os judeus tinham sempre uma piscina ritual. Era pequeno, era como um buraco, né, que se tinha no lugar da casa, onde sobretudo os homens, mas também as mulheres, usavam para purificações rituais. Um judeu não podia voltar da rua e fazer a sua oração sem esse batismo ritual. Não podia subir ao templo para oferecer sacrifícios sem esse batismo ritual. Então o batismo de João, podemos dizer que não era uma grande novidade. A novidade era João. Ele era a novidade. Jesus, inclusive, em certo momento do Evangelho pergunta, né? O que fostes ver no deserto? Porque batismo vocês têm em casa. Foram ver um profeta, e mais do que um profeta. O testemunho de João marcava os corações, ele era famoso. As pessoas vinham de longe, até mesmo nos testemunhos fora da Bíblia, né? Escritores antigos daquele tempo falam de João com admiração. O próprio Herodes gostava de ouvir as suas palavras, né? Era um homem grande. E no entanto, chega um determinado momento em que esse grande homem aponta para outro maior do que ele: Jesus. O Evangelho de hoje coloca isso numa frase muito sucinta, mas profunda: eu preciso ser batizado por ti. Foi o que disse João a Jesus. Naquele momento João declara que Jesus é mais alto do que ele, que Jesus é maior do que ele, né? E tu vens a mim, continua a frase, né? Saber entender então aquele que João aponta, todo o seu trabalho, todo o seu testemunho, toda a sua renúncia apontam para Jesus, que é maior do que ele. E por que Jesus é maior do que João? A primeira leitura de hoje nos dá o motivo. Logo no início, é a profecia de Isaías que se cumpre em Jesus. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se comprais a minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele proverá o julgamento das nações. Em outras versões do batismo de Jesus, nos outros evangelhos, no evangelho de João Evangelista, é dito que sobre aquele a quem eu vir pousar o Espírito Santo. Esse é Jesus. Jesus era diferente de João e diferente de todos os outros homens e mulheres da face da terra, por causa da sua relação única com o Pai. Ele é o primogênito de toda a criatura. Ele é o único Filho de Deus por natureza.
A relação entre o Filho e o Pai, desde toda a eternidade, é única. Na Trindade Santa, o Pai é todo voltado para o Filho. O Filho é todo voltado para o Pai. Mas aconteceu um milagre, né? Que nós celebramos no Natal. Essa segunda pessoa da Santíssima Trindade se fez homem. E então aconteceu algo inédito na face da terra. Um Filho de Deus andando entre nós. Sobre ele repousa o Espírito Santo. A relação de Jesus com o Pai é única, plena. Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Para isso nasci, para isso vim ao mundo. Jesus Cristo é algo maravilhoso, que o Espírito Santo revelou a João quem era. Por isso a pergunta, a admiração, né? Como é possível? Eu é que preciso ser batizado por ti, né? E Jesus diz, mas calma aí, agora nós temos que cumprir isso, para que se cumpra toda a justiça. Qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é justamente que Jesus desce até o Jordão. Não é só uma descida geográfica, não é só uma questão de Jesus estar no monte e desce para o vale do Rio Jordão, não é isso. É uma descida interior. Deus desceu e se fez carne na pobreza de Belém, no dia de Natal, mas não parou por aí. Deus desceu ainda mais. Deus desceu para a fila dos pecadores. Todos os que iam ser batizados por João eram pecadores, Jesus não. E ele desceu até o batismo de João para santificar aquelas águas. E a partir de agora, nós também temos a novidade em nós. Antes do batismo de Jesus, a gente olhava para aquele homem e dizia, como é possível? Filho de Deus, sobre ele pousa o Espírito Santo. Depois do batismo de Jesus, com o batismo nosso, o batismo cristão, eu olho para você e digo, que maravilha, você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus, e sobre você repousa o Espírito Santo. Como isso é possível? É possível porque Jesus desceu, se deixou batizar, santificou as águas e nela nós fomos batizados. Quem é que lembra qual foi o dia do seu batismo? Precisa lembrar. Tem gente aqui que eu sei que foi no dia 8 de dezembro, algumas pessoas aqui. Pois bem, tem que se lembrar. O dia do batismo é um dia do nascimento, é um dia importante. E não foi só o batismo que Jesus conseguiu quando ele desceu as águas. Quando Jesus desce as águas, ele nos conseguiu o batismo, a Eucaristia, a Crisma, o sacramento do perdão dos pecados, a unção dos enfermos, o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Todos os 7 sacramentos comungam de uma mesma realidade. Qual é? Por eles nós tocamos no corpo de Cristo, nos fazemos membros de Cristo, recebemos o Espírito Santo. Sabe, às vezes a gente esquece que a grande profundidade da nossa fé está nessas coisas simples, e nós precisamos entender isso. Antes que o templo de Jerusalém fosse destruído, a vida dos judeus era uma vida sacramental, os sacramentos do Antigo Testamento. Levavam os animais para o sacrifício no templo, recebiam esses batismos rituais, tinham as grandes festas das quais Jesus mesmo participou. Depois que o templo de Jerusalém foi destruído, pode perguntar para qualquer judeu hoje, a vida do judeu é sobretudo reflexão sobre as Escrituras. Falta alguma coisa, tanto é que eles estão doidos para construir de novo o templo. Nunca conseguiram, né? Depois do ano 70 do século I, o templo foi destruído e nunca mais foi reconstruído. A nossa vida cristã do Novo Testamento também é uma vida sacramental. Não é só meditação das Escrituras.
Para ser cristão, eu preciso receber os sacramentos e reiterá-los muitas vezes, porque senão não é vida cristã. Hoje, eu até postei isso no status lá do WhatsApp, né? A primeira página da segunda parte do Catecismo da Igreja Católica tem uma imagem. Sabe que o catecismo quase não tem figura, né? Mas tem no início de cada parte. E a imagem dessa segunda parte, que fala dos sacramentos, é aquela mulher que padecia de um fluxo de sangue e tocou na orla do manto de Jesus. A igreja vê aí um sinal dos sacramentos. Pelo batismo, eu toco na orla do manto de Jesus. Pela Eucaristia, eu toco na orla do manto de Jesus. E assim todos os sacramentos, né? E por isso eu me faço filho de Deus. É importante dizer isso, né? Porque hoje tem muita gente que diz, né? Eu só confesso com Deus, não preciso me confessar com o padre. Eu faço a minha comunhão espiritual vendo pela televisão, padre. Eu não preciso mais ir na igreja. Não, eu não preciso de religião, de igreja para crer em Deus. Mas é que a fé é uma parte, não é o todo. Eu preciso dos sacramentos, né? É como aquela história de Pedro na última ceia, né? Quando Jesus queria lavar os pés de Pedro, Pedro falou: água nem no meu pé o senhor joga. Depois que Jesus explicou que era uma questão da relação dele, senão não terás parte comigo, o que Pedro responde? Não somente os meus pés, mas a minha cabeça também. É isso que nós precisamos pedir a Deus. Senhor, eu quero sempre os sacramentos, e para isso eu tenho que descer como Jesus desceu, né? Graças a Deus, ninguém administra a si mesmo os sacramentos, né? Eu mesmo, para me confessar, graças a Deus, toda semana eu tenho que me ajoelhar aos pés de um irmão sacerdote para pedir perdão dos meus pecados. Mas tem que ser assim. Eu tenho que reconhecer os meus erros, senão o padre vira uma espécie de reizinho mandão, né? Porque ele vive num mundo diferente dos outros. Não, eu sou dependente, sou filho da igreja e preciso dos sacramentos da igreja, né? E o que é, afinal de contas, essa vida batismal? Um grande erro dos sacramentos é nós acharmos que eles são o ponto final de uma caminhada, né? Fiz a preparação para o batismo, batizei o meu filho, pronto, terminou o assunto. Não. O batismo não é uma espécie de certificado que eu prego na parede. Antigamente era mais moda, hoje em dia está menos, né? Antigamente qualquer canudo que uma pessoa recebia, botava na moldura e botava na parede. Agora a gente vê menos. Mas o batismo não é um certificado na parede. O batismo é o início de um caminho. Depois do batismo começa o caminho, como aconteceu com Jesus. Mesma coisa a primeira comunhão. Às vezes os pais fazem questão e levam as crianças para fazer toda a catequese. Aí recebe a primeira comunhão, não leva a criança na igreja nunca mais na vida. Mas é uma maldade, né? É como se comprasse a bicicleta e proibisse a criança de andar. Não, você comprou a bicicleta, agora não anda não. Todo sacramento é um caminho. Quando eu me confesso, eu não terminei um caminho, eu comecei o meu caminho de conversão. Quem aqui é casado, né? Vocês acham que o caminho terminou no pé do altar? Acho que começou, né? Mesma coisa o padre. Às vezes os seminaristas acham, né? 9 anos de formação, ordenei padre, terminei o caminho. Não é o contrário, né? Vocês acham que o bispo resolveu os meus problemas botando a mão na minha cabeça? Pelo contrário, ele aumentou os meus problemas botando a mão na minha cabeça, porque agora eu tenho a responsabilidade de ser santo. São Paulo resume a vida do batizado em 2 coisas. Ser batizado é abandonar o pecado e viver para Deus. Pronto, terminou a homilia, vou embora. É isso. E é uma lição que nós temos que aprender a vida inteira. Lamentavelmente, porque é verdade, há muitos batizados que não abandonaram o pecado. Que nós somos pecadores, nós já sabemos. Não é uma questão de queda. O que é lamentável
é que existem batizados que fazem do pecado o seu projeto de vida, e isso é triste. Perseveram naquilo que sabem que desagrada a Deus e vivem uma profunda tristeza, às vezes se auto-justificando, às vezes se justificando para os outros. É muito engraçado, vocês não vão ter essa experiência, né? Talvez tenham um pouco porque são católicos, né? Carregam símbolos, mas a gente que anda de coleira, porque padre anda de coleira, né? A gente que anda de coleira é muito engraçado, porque eu paro num consultório médico ou numa espera de dentista, sempre vem alguém do meu lado dizer assim: ah, padre, eu sou também católico, mas sabe como é que é, né? A vida, não sei. A pessoa tem que se confessar, mesmo que não seja sacramental, ela tem que se justificar. Há uma tristeza no pecador. A única alegria é ser santo. E por outro lado, também lamentavelmente, tem muitos católicos, graças a Deus, que vivem honestamente, não tem um pecado assim grave, mas ainda não se decidiram a ser de Deus, que é outra coisa. Ser cristão não é só não pecar, essa é a parte negativa. Ser cristão é amar a Deus, é buscar a Deus, é querer a Deus. Vivem para si mesmos, em um caminho raso, diante da altura da vocação que Deus nos deu no nosso batismo. Meus irmãos, que alegria quando eu encontro um irmão, uma irmã, né, que descobriram essa alegria do positivo de ser católico. Gente cheia de gás, cheia de alegria, chega pra gente assim, com um sorriso, né? Padre, li esse livro. Padre, reza o rosário. Padre, procuro a Deus ali. Padre, ajuda os meus irmãos necessitados. Padre, descobri que aqui é meu lugar. Quando a gente encontra alguém que descobriu o positivo de ser batizado, não tem comparação com a mornidão daquele que só faz a parte negativa, né? As duas coisas: abandonar o pecado e viver para Deus. Essa é a alegria que Deus quer de nós. Por isso nós somos batizados, né? Na minha terra tem um ditado, minha mãe falava muito isso quando eu era criança, sabe? Quando eu era muito preguiçoso, e eu era mesmo, eu sou um pouco, e meu irmão é muito trabalhador, sempre foi, desde criança. Minha mãe dizia assim: você tem que tomar água, você tem que tomar banho na água do teu irmão. Eu acho que hoje, no dia do batismo do Senhor, fica para nós o convite, né? Vamos tomar um banhozinho na água de Jesus, sermos mais humildes, colocarmos os pés no chão, procurarmos os sacramentos, vivermos o batismo, abandonar o pecado e viver para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Convido a todos a ficarmos de pé, e hoje nós vamos fazer assim um complemento da nossa profissão de fé, recordando aquilo que nós fizemos no dia do nosso batismo, ou os nossos pais e padrinhos, né, fizeram para nós. Eu convido a todos agora a renunciarmos ao mal e ao pecado, né? Eu vou perguntar no plural, mas vocês respondem no singular: renuncio. Desafiados todos os dias pela força do maligno, vocês renunciam ao demônio e às suas armadilhas? Conscientes do egoísmo que está em cada um de nós e que gera tantas formas de violência, vocês renunciam a tudo o que os desune? Tentados de tantas maneiras pelas ilusões deste mundo, vocês renunciam a tudo o que os desvia do caminho de Jesus Cristo? Como filhos e filhas de Deus, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,